E aí, senhores? Bom, então hoje eu vou falar um pouco sobre essa questão aí de entropia, sobre o que aconteceu com a Cold Card. Então, sem enrolação, vamos lá. Bom, então o tema aqui é o que você precisa saber sobre entropia. Esse é o foco. E eu quero mostrar para vocês que tem coisas que a gente não consegue verificar e tem coisas que a gente consegue verificar. Então, essa questão que aconteceu com a Cold Card foi uma falha de software, não foi uma falha da entropia em si, do hardware deles, mas sim uma falha de software que não estava usando o hardware para gerar 256 bits de entropia para derivar as 24 palavras. Tá? Então, tudo que eu já disse aqui no canal, eu mantenho, não mudou absolutamente nada. Essa questão foi um bug de software. Nenhuma hardware wallet está livre de uma cagada dessas. Pode acontecer, foi um erro humano. Mas tem coisas piores que poderiam ter acontecido. Por exemplo, uma backdoor em hardware, onde você tem uma entropia viciada, só que nos testes você roda e você tem uma distribuição que parece que está tudo certo. Só que você pode ter uma entropia muito abaixo, por exemplo, dos 256 bits reais. Então, qual que é o ponto principal que eu sempre falei aqui, que é você evitar a questão de pontos únicos de falha, tá? Seja utilizando a seed e passphrase, a passphrase já ajuda. No entanto, a entropia que você consegue com a passphrase não é o suficiente para um ataque que de fato tente quebrar também a passphrase. Você vai ganhar tempo, no melhor dos casos, que foi o que aconteceu com a Cold Card, né? O pessoal que tinha gerado a seed com a Cold Card e tinha colocado uma passphrase, muitos conseguiram a tempo, né, fazer a migração. Então, se você gerou uma seed com a Cold Card, tá na hora de migrar. Esse que foi o bug dele. Se você gerou a seed em outro dispositivo, ou você, enfim, usou dados, né, para fazer a geração da chave, pelo menos umas 100 jogadas de dados na Cold Card ali, você está tranquilo, você não foi afetado por esse bug, né? Apesar de você ter que ficar atento, porque se essa questão de agora, né, isso passou batido, foi um erro trivial dentro da implementação da carteira, o que mostra que simplesmente não tem ninguém fazendo auditoria do código. A forma que o ataque foi feito parece muito que foi utilizado alguma LLM para realizar o ataque. A forma de escolher os montantes tem muito cara de que foi meio que amador o negócio, então fiquem atentos e evitem pontos únicos de falha, tá? Entropia, a gente não tem como ter certeza que é realmente aleatório. Não tem como ter certeza. O máximo que a gente consegue fazer é utilizar diferentes fontes de entropia, sejam diferentes hardware wallets, seja a utilização de entropia que você gera manualmente, seja com uma moeda ou com um dado, mas o negócio é você analisar no teu setup os pontos únicos de falha. O teu setup é como se fosse uma corrente e você tem que analisar todos os elos, né? O ideal seria você ter um setup onde todos os elos da corrente são duplos, porque aí se você tem um rompimento de qualquer um dos elos, você ainda tem uma segurança, você tem tempo para conseguir tomar alguma ação, que foi o que aconteceu comigo e foi o que aconteceu também com os meus clientes. A gente não dependia só da randomicidade da Cold Card, então
todo mundo conseguiu migrar e eliminar a seed gerada com a Cold Card e ninguém teve nenhum tipo de problema. E agora as coisas que você consegue validar, mesmo que você não tenha conhecimento de programação, que são a geração da wallet, você verificar que a partir do momento que você insere a seed em qualquer uma das suas carteiras, você está derivando a mesma wallet, os mesmos endereços, a mesma chave pública, o que demonstra que todas as carteiras estão utilizando a mesma implementação para fazer essa derivação. Então você não tem uma carteira que tem uma backdoor, por exemplo, na parte de derivação, que simplesmente diminui diminui a entropia dos mnemônicos, né, e utiliza alguma outra coisa que pode ser quebrada de forma fácil. Além disso, da questão da geração da carteira, nós temos também as assinaturas. Então são dois pontos críticos onde você pode ter problemas, porque na geração de assinaturas, se a carteira ela não utiliza assinaturas determinísticas, ela está usando algum gerador aleatório para fazer as assinaturas também. E eu não vou entrar em muitos detalhes, porque muitos aqui eu acredito que não tem tanto conhecimento técnico e não quero falar grego aqui, mas se você assinar a mesma transação em duas wallets diferentes e o hexadecimal, os dados da transação assinada forem iguais nas duas carteiras, significa que a tua carteira com certeza está usando derivação, está usando assinatura determinística. Então vai ser, sempre que você assinar a mesma mensagem com a mesma chave privada, vai resultar na mesma assinatura. Então eu vou ensinar vocês como que faz essa verificação, tanto da questão da geração da carteira, né, da derivação da carteira, quanto também da verificação das assinaturas. É fácil de fazer, qualquer pessoa consegue fazer, só tem que tirar um tempo, ok? E também eu vou mostrar a questão de como que você pode adicionar entropia adicional além da que a tua hardware wallet ou o teu computador está gerando. Assim, se você tiver algum problema na geração de entropia, tanto da hardware wallet quanto do computador, qualquer dispositivo eletrônico, você consegue ficar seguro, ficar tranquilo em relação a você ser roubado, por exemplo. Vai diminuir a probabilidade disso acontecer, tá? Então, para o pessoal aqui que tem Cold Card, que gerou a seed na Cold Card, troquem de carteira o quanto antes. Não gera outra seed na Cold Card, gera a seed em qualquer outro lugar que vai ser melhor do que a seed que a Cold Card gerou por padrão. Eles já lançaram a atualização de software, de firmware, só que eu acho um pouco arriscado essa questão de você atualizar o firmware agora. Deve ter muita gente de olho, e também eu não sei quais que são os incentivos para CoinKite nesse momento. Então eu acredito que não é interessante você atualizar o firmware da Cold Card agora, talvez no futuro, mas isso vai ser da escolha da decisão de cada um. Essa que é a questão do Bitcoin. Você não tem alguém para culpar. Você é soberano, mas se você cometer algum erro e der problema, não tem a quem recorrer. É claro que essa questão que aconteceu ali na Cold Card, a gente sabe de quem que é a culpa, né, que é da empresa, mas pode acontecer com qualquer outra empresa. Então, não é porque ainda não aconteceu que nunca vai acontecer. Continuando. Então, se você gerou seed na Cold Card, gera outra seed em outro lugar. Se você quiser continuar usando a Cold Card, até agora o que saiu de vulnerabilidades foi só da geração. Então, a derivação
tá ok, eu também testei aqui, ele está gerando a carteira como esperado, a mesma carteira que gera na Electron ou gera na Coldcard se eu utilizo a mesma seed. Então, o determinismo ele ajuda a gente nesse ponto, porque você não precisa olhar o código necessariamente para ver que o comportamento é o mesmo. Agora, se você tem uma seed que foi gerada sem alguma fonte de entropia que não seja, né, de máquina, por exemplo, se você tem uma carteira que você gerou na Electron ou no próprio Ian Coleman, que você não adicionou entropia adicional, você está correndo exatamente o mesmo risco do que ocorreu na Coldcard se tiver algum bug do tipo. A gente não sabe, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Eu acredito que provavelmente não tem, porque se tivesse esse momento, todo mundo deve estar colocando as LLMs aí para trabalhar para encontrar, né, as falhas. Mas se você gerou a seed dessa forma, só utilizando entropia do computador ou da hardware wallet, é interessante quando você tiver um tempo alterar o teu setup, seja utilizando múltiplos fornecedores de hardware wallet. Você tem que, né, ver se não é exatamente o mesmo hardware que as duas hardware wallets estão usando, porque senão você ainda tem um ponto único de falha na geração de entropia de qualquer forma. E o que você pode fazer para mitigar essa questão da geração de entropia é utilizando entropia gerada por você. Seja flipando uma moeda 256 vezes, que você consegue gerar 256 bits de entropia, ou jogando o dado, são mais de 100 vezes, eu não lembro exatamente o número, mas no Ian Coleman você consegue ver a quantidade de segurança em bits para cada vez que você vai jogando o dado ali. Pelo menos 256 bits de entropia é o que eu particularmente usaria, não menos que isso. Apesar de que 128 também é seguro, mas não tem problema nenhum, quanto mais entropia melhor, tá? Seguindo, se você já gerou, né, uma seed fora da Coldcard e fez essa geração também de entropia externa, você está tranquilo, assumindo que nenhuma das suas chaves vaze. Por exemplo, se você deixar as 24 palavras num papel na sua gaveta e alguém leu aquilo ali, você pode estar exposto, né? Você vai estar exposto se ocorreu isso. Se você usou uma passphrase, vai dificultar o ataque. Dependendo do nível da pessoa, pode ser que você nunca sofra um ataque, mas é melhor prevenir e evitar esses pontos únicos de falha. Então, a tua seed, o ideal é você ter pelo menos uma multisig, o mínimo uma multisig 2 de 2, e você vai ter duas seeds, né, de dois mnemônicos de 24 palavras, e mantém isso aí preferencialmente em localizações geográficas distintas. E se você for mais paranoico, você pode derivar uma carteira com as primeiras 24 palavras e outra carteira com as outras 24 palavras dessa multisig e colocar um valor em satoshis ali, justamente porque se uma das chaves vazar, provavelmente aquele valor vai ser roubado, você tem que acompanhar isso e você vai perceber que pelo menos uma das seeds, né, foi descoberta, e aí você tem um sinal para você ter tempo de trocar de carteira antes que aconteça alguma coisa com a segunda seed. Então não precisa ser só duas, você pode fazer o setup que você preferir. É só levar em conta essa questão do ponto único de falha. Analisa em tudo que você está fazendo se existe alguma coisa específica que comprometa o teu setup inteiro. E se tiver, você corrige isso. Imagina uma corrente, né? Se você tem uma corrente e qualquer um dos elos da corrente quebra, você tem a tua segurança inteira comprometida.
se você tem uma corrente onde todos os elos são pelo menos duplos, você precisa que pelo menos 2 elos, né, sejam rompidos para essa corrente estourar. Então cai pela metade o risco, né, nesse cenário hipotético, né. Bom, então não confie cegamente em nada, sempre utilize múltiplas fontes de entropia. Agora, a questão da verificação, eu já mencionei. Você consegue verificar que a partir dos mnemônicos, das 24 palavras, você está gerando a mesma carteira, com os mesmos endereços, com a mesma chave pública em várias wallets, para mitigar a questão de uma wallet em questão que você usa, por exemplo, ter algum tipo de backdoor. Além disso, também a questão da assinatura, que eu vou explicar daqui a pouco. Bom, então vamos para... Agora acho que dá para ir para a parte prática. Eu vou mostrar primeiro o Ian Coleman, só para dar uma refrescada. Eu acredito que o pessoal que acompanha o canal aqui, que acompanha os bitcoinheiros, já também tem uma noção de como essa ferramenta funciona. Então, o Ian Coleman, ele é uma ferramenta de código aberto que você consegue fazer o download de um arquivo HTML que tem a implementação em JavaScript ali dentro, e você consegue testar, gerar, né? Você consegue gerar mnemônicos aqui. Você pode utilizar isso aqui junto com um Tails no pendrive, numa máquina air-gapped, sem problema nenhum. Lembrando, pontos únicos de falha. Se você baixou uma ISO do Tails que está comprometida, né, tem o risco. Então é sempre bom você ter também uma hardware wallet, por pior que seja a hardware wallet, se pelo menos ela é determinística, você consegue verificar o determinismo dela, mesmo sem saber programar. É melhor do que você ter uma ferramenta só, né, para gerar isso aqui. No caso, se você estiver usando a Cold Card, né, eu particularmente não, na verdade, você não deve utilizar a seed que ela está gerando, especialmente se você não atualizou o firmware. E enfim, eu acho que não vai ter mais ninguém comprando Cold Card. Eu tenho isso aqui, mas eu não pretendo comprar outro. Eu acho que a empresa não vai mais existir também logo. E enfim, qualquer hardware wallet, de preferência para hardware wallets que permitam que você utilize a questão dos dados, né? E aí você pode verificar cruzando aqui com o Ian Coleman. É isso que é uma utilidade bem bacana do Ian Coleman, que é uma forma fácil de você comparar as implementações também. Por exemplo, então aqui eu entrei na aba de entropia do Ian Coleman, eu consigo alterar o valor de entropia. É isso aqui que vai vai ser derivado nos mnemônicos depois, né? São zeros e uns, basicamente. Aqui está codificado em hexadecimal, né? Mas são esses zeros e uns aqui que vão ser utilizados para gerar a carteira. Aí você pode tanto copiar, né? Por exemplo, você gera a seed aqui no BIP39, no Ian Coleman, e a partir da informação aqui da entropia interna aqui, você consegue utilizar ela e concatenar também mais entropia externa. Se, por exemplo, você vai utilizar uma moeda, você pode determinar que um lado da moeda é 0, o outro lado da moeda é 1, e aí você joga a moeda 256 vezes e vai colocando aqui. Não tem problema nenhum se você quiser usar só
a entropia que você gerou com a moeda. Mas se você quiser concatenar junto com a entropia que o computador gerou, não tem problema, não vai reduzir a segurança. A única coisa é que você tem que marcar aqui no comprimento do mnemônico para sempre gerar as 24 palavras. Ele vai gerar as 24 palavras aqui, mesmo que você use um bit só de entropia. Então é mais ou menos isso aqui que aconteceu na Cold Card. Não era um bit só, mas é como se fosse isso. Você olha para esse mnemônico, você acha que é algo super seguro, mas não é. E da mesma forma, o gerador aí de entropia da tua máquina, da tua hardware wallet, nada garante que ela também não tenha uma entropia real que seja algo não muito seguro. A gente consegue testar na força bruta para ver se a entropia é muito fraca, mas a gente não consegue verificar cenários onde a entropia ela não é, como que eu posso dizer, ela não é fraca o suficiente a ponto de você conseguir encontrar colisões com o teu computador, mas pode estar muito abaixo dos 256 bits de entropia. Tá. Então, com o dado, se você marcar aqui o DICE, você pode ir jogando o dado e anotando aqui os valores, né, de 1 até 6. E se você inserir esses números aqui na sua Cold Card e você marcar, aqui são 24 palavras que está marcado no BIP39 e essa aqui é a nossa entropia, 123.256, é muito fraco, pelo menos umas 100 rodadas aqui e você acompanha nesse total bits aqui se já chegou em 256 pelo menos. Mas se você colocar exatamente esses valores aqui lá na Cold Card, na parte do dado, você vai gerar exatamente a mesma seed que está aqui. Você pode até pegar com a informação aqui desse vídeo. Se você colocar 123.256 na Cold Card para gerar 24 palavras, ele vai gerar essas palavras aqui. Eu testei, teve mais gente que testou e postou isso aqui no Twitter, no X, e tá ok. Então, pelo menos a parte determinística da Cold Card aparentemente tá ok. Agora, a partir do momento que você já gerou a sua seed, né, as 24 palavras, é a hora de testar com diferentes carteiras para você eliminar o vetor único de ataque da carteira em si tendo algum problema. Então, se você tem uma hardware wallet, se você tem uma software wallet, faz o cruzamento da informação. Claro que você não vai fazer esse cruzamento com a seed principal. Gera uma seed só para fazer o teste, e aí você viu que está tudo ok, aí você gera a seed de verdade para utilizar. E ainda assim, mesmo depois de gerar a seed de verdade, é bom você testar a restauração da carteira. Por exemplo, se você vai usar a hardware wallet, insere a tua seed na hardware wallet, configura tudo, anota o primeiro endereço, por exemplo, a chave pública mestra da carteira, por exemplo, apaga tudo da hardware wallet, ou se você tem outra, né, pega outra, mas como você não enviou fundos ainda, você pode apagar tudo da hardware wallet, importa de novo a seed. Se você colocou uma passphrase, digita de novo a passphrase e tem que gerar exatamente a mesma wallet, para não correr o risco aí da questão do backup, de você ter anotado alguma coisa errada e aí na hora que você vai restaurar não dá certo, e você não consegue mais recuperar a sua carteira. É a mesma coisa com a passphrase. Quando você vai gerar a passphrase na wallet, ela não pede confirmação, você digita a passphrase uma vez. Se você digitou uma passphrase achando que você digitou uma passphrase, mas na verdade você bateu uma tecla errada ali e começou a usar essa carteira, o dia que você for restaurar
a carteira de novo, você vai digitar aquela mesma passphrase e vai gerar outra carteira completamente diferente, você vai entrar em pânico, talvez, dependendo do caso, você nunca consiga recuperar os fundos. Então testa antes, testa pelo menos uma vez, apaga tudo e restaura, tá? E se você quiser garantir, dependendo do nível de complexidade do teu setup, é bom de tempos em tempos você testar a restauração, para você não esquecer o que você fez. Porque se você tem informação que está na sua cabeça somente, que você precisa dessa informação para derivar a carteira e você esquecer, já era. Então, tomem cuidado com isso. A responsabilidade está com vocês. Eu estou passando conhecimento, eu não estou recomendando que ninguém faça isso. Se você não se sente seguro em fazer esse tipo de coisa e você também não pretende pagar por alguma consultoria, eu ajudo o pessoal também que precisa de ajuda. Claro que eu cobro pelo serviço, mas eu ajudo o pessoal a montar setup, a identificar os pontos únicos de falha e tal. Mas se você não pretende pagar alguém para fazer isso, se você também não quer assumir o risco de fazer esse tipo de coisa, eu não acho que o Bitcoin é para você. E talvez seja melhor alguma coisa física mesmo. Não quero fazer propaganda aí, mas nesse cenário o ouro seria melhor. Eu não considero o ETF como algo positivo, porque ETF você tem um ponto único de falha, que é o custodiante. Você não sabe como está sendo feita a custódia, você não sabe se o governo não vai decidir confiscar e você vai se lascar. Então, pelo menos aqui, a gente assume o risco, entendeu? Assume o risco de fazer tudo por conta própria, mas pelo menos você não tem um risco de um ponto específico ferrar com tudo que você tem, tá? Então vamos para a parte prática agora. Deve estar ficando comprido isso aqui. Eu vou abrir a Sparrow. Eu particularmente não uso Sparrow, mas é uma carteira que o pessoal tem o costume de usar aí. Eu não tenho nada contra, eu testei, tá tudo certo com ela. E agora eu vou testar de novo com vocês, ensinar vocês a fazer esse tipo de operação. É bom que você também audite isso, porque não custa nada. E se você quer montar o teu setup, é bom fazer esse tipo de coisa. Compara com diferentes wallets. Se você achar algum problema, reporta para os desenvolvedores, né? Talvez possa ser um bug, talvez não seja um bug, seja algo proposital. Você nunca vai descobrir. Mas vamos lá. Então eu vou fazer o procedimento padrão de criação de carteira. Aqui eu estou testando com uma carteira de teste mesmo, não é nem Bitcoin de verdade isso aqui. Tá rodando um node na regtest, mas no caso de vocês aí dá para testar a parte da assinatura com um valor pequeno, por exemplo, on-chain, que não tem problema nenhum. Bom, vamos importar a seed. Eu já gerei uma seed aqui antes e eu já minerei moedinhas de mentira e coloquei dentro dela. Então, aqui está a seed. Não usem essa seed na carteira de vocês. Eu não consigo colar aqui. Pô, olha aí. Para os desenvolvedores da Sparrow, seria uma boa se vocês me deixassem colar o negócio aqui. Vocês iam me ajudar. Mas nada que seja essencial. Do ponto de vista de segurança, talvez seja até melhor assim, porque pelo menos dessa forma está garantido que você... Sei lá, na verdade não está garantido bosta nenhuma, mas tudo bem. Vamos lá.
nada, vou tentar tomar um café agora. Bom, aqui eu gerei com uma passphrase, então eu vou colocar ela aqui. Muito difícil, não façam isso, pelo amor de Deus. Se forem usar uma passphrase, tem que ser alguma coisa que vocês consigam memorizar. Logicamente, não tem sentido em você usar uma passphrase que você anota em algum lugar. Mas, pelo menos, algo que não seja óbvio já dificulta. Porque, dependendo do tipo de ataque, se, por exemplo, forem fazer um ataque de dicionário, se você colocar alguma coisa que não é óbvia, pelo menos no ataque de dicionário não vai dar certo. Vai ter que ser alguma coisa mais elaborada ou uma força bruta mesmo. Só que os ataques de dicionário tendem a ser os mais rápidos, né? As pessoas tendem a utilizar padrões assim nas senhas e aí, enfim, vamos lá. Bom, então aqui a gente tem a carteira, a gente já consegue ver a Master Public Key dela, que vai ter que ser igual lá na Electrum, e também conseguimos ver os endereços. Agora vamos para Electrum e vamos comparar. E você pode fazer isso aí com a sua hardware wallet também, que aí você está de fato verificando o comportamento. Você não está verificando o código, mas você está verificando o comportamento. Essa que é a vantagem de você ter tudo determinístico, que você consegue comparar as coisas. Lembrando que aqui, quando você for importar na Electrum, né, tem que marcar que a seed ela é BIP39, porque foi gerado no Ian Coleman, essa aqui. Mas use sempre seeds BIP39. Não vai usar seed gerada pela Electrum, porque se um dia você precisar importar em outra carteira, você vai ter problema. Então, gera a seed utilizando alguma coisa que codifica ela numa seed BIP39, tá? Ó, tá chovendo agora aqui. Bastante chuva aqui na minha região nos últimos dias. É isso aí. Vamos ver os nossos endereços. Bom, JZ, J8S, o final desse endereço aqui. Vamos comparar com a Sparrow. JZ, J8S. É o mesmo, o primeiro endereço finaliza igual, então a gente pode verificar também a chave pública mestra aqui da carteira, ZRAUW. Vamos ver na Electrum. ZRAUW. Então, mesma seed gera a mesma carteira tanto na Electrum quanto na Sparrow. Então, aqui está o ditado, está gravado em vídeo e você pode fazer isso no seu computador também. Porque esse vídeo pode ser fraudado. Hoje em dia, com IA, você já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Se você não consegue verificar, você está com um problema. Agora vamos verificar a questão da assinatura. A gente vai fazer o quê? Nós vamos gastar satoshis aqui de mentira.
Vamos copiar, vamos no endereço aqui, pegar o segundo endereço da wallet, vamos copiar ele e fazer um pagamento para o segundo endereço da nossa wallet. Aqui eu já tenho saldo, no caso aí você vai ter que colocar algum valor baixo pelo menos para fazer o teste. Ou também aprende a utilizar a regtest aqui do Node Bitcoin que você usa, junto com algum servidor Electrum. Eu não sei se tem servidor Electrum regtest, acho que só se você rodar um, mas é tranquilo. Quem quiser buscar, quem quiser aprender mais sobre isso, deixe aí nos comentários, talvez eu faça alguns tutoriais. Vou ter que colocar uma label. Bom, vamos criar uma transação, mandando um Bitcoin. De mentira. Aqui é só finalizar a transação para assinar. Vamos salvar essa PSBT. Ela não está assinada ainda, não tem assinatura. É só um template, né? Uma transação sem... não dá para transmitir para rede, não é válida. Salve em qualquer lugar aí no teu computador para testar. Já vamos fazer a assinatura na Sparrow e já salvar a transação assinada também. A Sparrow ela não me deixa salvar isso aqui. Eu tenho que copiar esse hexadecimal, que é a transação codificada em hexadecimal. Eu vou salvar no arquivo aqui de texto. Vou salvar no arquivo separado, que daí depois a gente consegue comparar. Vamos salvar aqui. E vamos lá na Electrum agora. Vamos carregar aquela PSBT. Carregar aquela PSBT que a gente salvou no arquivo lá. Eu comi pizza agora há pouco, eu tô com uma sede. E vamos assinar aqui com o Electrum. E agora a hora da verdade. Eu já testei isso e eu já vi que deu certo. Senão eu não ia estar fazendo esse vídeo. Quer dizer, eu só nem ia fazer o upload desse vídeo. Então é um pouco difícil você comparar só olhando, mas os bytes estão todos iguais. E eu vou confirmar aqui com um hash. Se você quiser fazer só a inspeção visual e comparar que os dois arquivos são idênticos, você pode fazer isso. Se você for preguiçoso, que nem eu, e que nem quase todo programador que eu conheço, você vai fazer isso aqui. A gente vai fazer um hash, vai tirar o hash da transação assinada. E aqui a gente pode ver que o hash é o mesmo, ou seja, tanto a Electrum quanto a Sparrow estão utilizando assinaturas determinísticas, estão usando o RFC 6979. Você não precisa saber como que isso funciona, só precisa saber que isso aqui garante que você não vai acabar vazando a tua chave privada por um bug na carteira. As duas implementações estão idênticas, então se tiver algum bug, é exatamente o mesmo bug que tem nas duas carteiras, né? A não ser que seja algo que aconteça só às vezes, mas aparentemente está tudo certo. Então nós concluímos. Deixa eu fechar isso aqui. Nós vamos voltar para os slides, que nem faz slide, mas enfim. Nós concluímos aí a auditoria da Electrum e da Sparrow.
eu vou colocar os hashes aqui dos executáveis para vocês também compararem se vocês forem baixar aí. Então aqui é para x86, a Sparrow, é esse hash aqui. Se você baixar do site deles a mesma versão e rodar o SHA-256 SAM em cima do Tarball aqui, ele tem que bater esse mesmo hash, se não tem alguma coisa errada, ou aqui no meu download, ou no de vocês. Tem vídeo aí ensinando também verificar a assinatura PGP, para quem quiser. Se eu não me engano, eu não sei se a Sparrow publica a assinatura, mas a Electron eu sei que eles publicam também a assinatura e você consegue validar com o PGP. Então aqui, se você baixar a mesma app image, mesma versão, mesma arquitetura, se o nome do arquivo for igual, o hash tem que ser igual a esse aqui. Aí você está usando exatamente o mesmo executável que eu estou rodando aqui. Lembrando que aqui é para Linux, né? Se você está utilizando outro sistema operacional, o hash vai ser diferente. Se você está usando outra versão, o hash vai ser diferente. E com isso, pessoal, acho que eu termino por aqui. Então, moral da história, não tenha um ponto único de falha. Entropia, a gente não tem capacidade de verificar se ela é realmente aleatória, se não tem uma backdoor, a gente não consegue fazer isso. Então, para fazer um workaround nisso, para a gente mitigar o risco da entropia que o computador gera, né, estar furada, a gente pode ou utilizar entropia que a gente mesmo gerou, com dados ou com uma moeda, pelo menos 256 bits de entropia. Você pode usar só essa entropia que você gerou, ou se você quiser, utiliza a entropia que você gerou junto com a entropia que a máquina gerou, concatena tudo e você tem 512 bits aí de aleatoriedade, e que no pior dos casos vão ser ali os 256, basicamente, se tiver uma das fontes com problema. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero que vocês já estejam com um setup que não tem nenhum tipo de problema de ter ponto único de falha. Se não é o caso ainda, agora vocês têm a informação. E busquem conhecimento, porque não tem como você... ou você toma conta da sua vida, ou você vai ser um escravo.